Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso assunto de processo inflamatório, a gente vai falar hoje sobre os diagnósticos morfológicos da inflamação. Ele é um ponto bastante importante, né, o diagnóstico morfológico da inflamação, porque, como a gente falou lá na outra aula, os três grandes grupos de alterações, né, que a gente vai ter são as alterações degenerativas, as alterações neoplásicas, que a gente vai ver na próxima aula, as degenerativas a gente já viu numa próxima aula, e as alterações inflamatórias. Então, fazer o diagnóstico morfológico correto desse processo inflamatório é bastante importante, sendo que a maioria das doenças são infecciosas barra inflamatórias, né? Então, fazer o diagnóstico correto desse processo infeccioso inflamatório é bastante importante. A gente tem padrões inflamatórios bastante diferentes e várias alterações, né, classificações que a gente tem que incluir nesse processo, tá? Então, vamos falar um pouquinho do diagnóstico morfológico da inflamação. Ele está relacionado com alguns quesitos, né, vamos dizer assim. Então, um deles é a localização da lesão, tá? Que é um órgão ou tecido, como a gente vai ver ali. O tipo de exudato, a distribuição desse exudato, a duração do processo e a gravidade também desse processo. Então, tudo isso deve ir no processo do diagnóstico morfológico da inflamação e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles aí nesse vídeo. Tá? Então, primeiro é a localização. A gente sempre tem que denominar o órgão ou tecido, né? Então tem um determinante anatômico ali, ou a localização, por exemplo, se for lá no intestino, né? Se for de forma geral, é uma enterite. Se for no estômago, uma gastrite, né? Se for na boca, uma estomatite, assim por diante, né? Esse processo inflamatório. Então, sempre a gente tem que colocar mais o sufixo "it", né? Então, como a gente já falou ali. Então, vai depender da localização, né? No útero, lá no interior, uma metrite e assim por diante. Então tem que sempre saber o órgão, né? Essa denominação do órgão mais o sufixo "it", né? Então esse é importante aí para a gente fazer esse diagnóstico. Então vamos lá. Primeiro tem um caso clínico aí para a gente entender um pouquinho. Um canino SRD de 3 meses, macho, ele apresentava verminose e teve uma lesão no membro anterior esquerdo e lado direito do tórax. Era uma lesão bastante extensa e foi indicada a eutanásia, né? E o diagnóstico do clínico era uma celulite, ou também chamada de paniculite necrosante, né? Então, esse processo aqui de necrosante, porque tem extenso que predomina é a necrose, né? Então, quando a gente vê aqui, ó, que não tem mais pele, né? Ele perdeu aí até o subcutâneo mesmo, obviamente a pele saiu junto, né? E a gente vê esse processo bastante extenso aqui. No maior aumento, a gente consegue ver, né, que só está a camada muscular, né, e um tecido conjuntivo aí recobrindo ela bem adequado. Ó, na pata lá a gente não vê mais nem o tecido conjuntivo, tá os ossos, né? Consegue ver os ossos ali já com uma lesão até no periósteo, né? E uma lesão bastante extensa, que até nervos expostos, né? Nesse local, né? Aqui também, ó, com necrose profunda aí nessa localização, tá? Então, o que predominou aqui é a necrose, né? Principalmente na macroscopia, tá? Então, foi chamada de necrosante ali esse processo, tá? Então, o diagnóstico morfológico da inflamação, né, o tipo de exudato, ele pode variar desde um mais brando, que é um seroso, onde predomina líquido, né, com raras células inflamatórias, até um catarral, que aí é uma mistura de célula inflamatória com muco, né, então um seroso mais mucoso, ou seroso translúcido, né, ali aqui nesse caso, o catarral já é turvo, né, o mais turvo, fibrinoso, onde predomina a fibrina, purulento, onde predomina o pus, e o granulomatoso, que a gente viu um processo mais grave, né, já intrincado lá no tecido, né, misturado ali no tecido, e tem outras variantes aí que a gente vai ver um pouquinho sobre elas. Então vamos falar um pouquinho do seroso, né?
O seroso, quando que a gente vai encontrar ele? Em queimaduras da pele, em respostas alérgicas agudas, ó. Então, quando forma aquelas bolhas de queimadura na pele e tem aquele líquido lá, aquele líquido que preenche as bolhas é um líquido seroso, né? Ou dentro de cavidades, na cavidade abdominal, nesse caso aqui também um líquido bem translúcido, aqui bem aquoso, né? Vamos dizer assim, a gente vê esse classificado como seroso. E de novo aqui nesse processo, então tem poucas células inflamatórias, tem um pouquinho mais de fibrina aqui, né? Mas já é um líquido, já é um exudato, como a gente falou, né? Então é um exudato seroso, como a gente classifica lá naquele processo, né? E assim como a gente falou, aquele que preenche, né, as bolhas lá, ó, tem algumas células inflamatórias ali, nesse caso, mas é característico do exudato seroso. O segundo aí é o exudato catarral, né? Então esse exudato catarral a gente encontra nas doenças gastrointestinais crônicas, tanto alérgicas como autoimunes, né? E também em outros processos, né? Quando tem em órgãos onde a gente tem também a produção de muco, como tem as células caliciformes lá no intestino ou as células do sistema respiratório. Então na cavidade nasal é importante aqui, né? É um tipo importante de exudato catarral, né? Ó, ele é mais turvo, mais esbranquiçado, às vezes varia de amarelado, né? E a gente misturado a muco ou aqui como nesse cão, né, a gente consegue visualizar esse processo. Ou lá no processo intestinal, ó, aqui por uma infecção parasitária, mas em meio aos parasitas a gente vê esse processo catarral aqui, esse exudato mucoso ou catarral, né, característico dessa alteração, tá? O terceiro aí é o tipo fibrinoso, né? A lesão fibrinosa, né? Ela tem uma grande quantidade de proteínas plasmáticas e uma menor quantidade de leucócito, então o que predomina essas proteínas plasmáticas, a gente pode encontrar em membranas serosas, né? Ou mucosas também, né? Então é característico desses dois locais aí. E quando a gente tem uma úlcera, né? E uma membrana fibrosa recobrindo esse processo ulcerativo, a gente chama o processo de diftérico. E quando não temos a úlcera, né, e uma membrana recobrindo, né, essa mucosa praticamente íntegra, né, ali, a gente tem um processo chamado de pseudodiftérico. Então, falsamente diftérico, né? Pseudodiftérico sem úlcera e com úlcera diftérico, onde essa membrana de fibrina faz às vezes da mucosa, né? Tenta proteger a submucosa, né? Mantendo ali no local, certo? No pulmão a gente tem esse material fibrinoso às vezes recobrindo os alvéolos, né? Como é o caso da pneumonia pelo vírus BRSV, né? Vírus sincicial respiratório bovino, né? E a gente tem então essa membrana hialina ao redor dos alvéolos também, né? Formando lá no pulmão ao redor dos alvéolos. Aqui a gente tem um processo fibrinoso, ó, com fibrina aqui na mucosa do estômago, e nesse outro local aqui, a gente tem uma úlcera, né? E ao redor ali. E aqui, nesse local, a gente tem ao redor do coração um processo fibrinoso, né? Característico da pericardite traumática, né? O retículo pericardite traumático, aquele corpo estranho que vem lá do retículo, perfura o pericárdio e acaba causando uma constrição aí, né? Um processo inflamatório ao redor do coração no pericárdio. Aqui de novo a gente tem o predomínio de fibrina nesses locais, né? Com líquido, né, também, mas o que predomina mais é a fibrina aqui dentro da cavidade. Então, recobrindo todas as vísceras aqui nesse processo, a gente tem a fibrina, né? Aqui seria uma peritonite fibrinosa nesse caso aí, que está recobrindo toda a fibrina. E nesse outro caso aqui, ó, uma pneumonia fibrinosa, tem uma capa de fibrina e está ali o pulmão, ó, rasgou a capa de fibrina e o pulmão está lá embaixo desse material todo fibrinoso aí que está recobrindo aí e revestindo toda a cavidade torácica, né? Então é um processo importante aí nesse caso. E aqui um exudato fibrinoso, ó, na vesícula biliar tem um plug aqui com material fibrinoso e também esse material fibrinoso aqui ao redor, né? Então recobrindo toda a vesícula biliar aqui, ou preenchendo toda a vesícula biliar, esse material fibrinoso aí dentro da vesícula, tá? Aqui de novo um exudato fibrinoso ali
ao redor do fígado, né? Aqui está o pulmão, mas ao redor do fígado, na cavidade abdominal, tem aderência também entre as alças intestinais e o fígado aqui, e tem essas placas, esses coágulos de fibrina aí que normalmente ficam aderidos aí entre as vísceras, tá? Então esse é um processo importante que ocorre, ó. E pode ocorrer também quando tem ruptura intestinal, ó, tem a fibrina aqui na tentativa de romper o intestino, provavelmente por uma grande quantidade de parasitas aqui, né, que estão nesse intestino, e uma fibrina aqui na tentativa de evitar, né, que esse conteúdo chegue até a cavidade abdominal, causando, por exemplo, uma peritonite, né? Mas a gente vê aqui onde estava aquela ruptura e na outra porção da alça intestinal uma grande quantidade de vermes, aqui provavelmente causada pelos vermes, né? Pela grande quantidade de vermes que estava presente no intestino ali, tem fibrina, né? Além de necrose aqui nesse local, certo? Então esse exudato deve ser chamado sempre de exudato fibrinoso, ó, que é a aderência entre o saco-pericárdio e o pericárdio. Ele é diferente de um processo de fibrose ou do tecido fibroso que a gente tem, né? Então não podemos chamar esse exudato de fibroso ou de um processo de fibrose. É fibrinoso porque predomina a presença da fibrina. Na microscopia a gente consegue ver isso, né? Uma grande quantidade de neutrófilos aqui, né? De células inflamatórias, não tão grande, mas o que predomina mesmo é essas fibras, essa fibrina aqui, né? Espalhada aqui nesse local. Então todos esses risquinhos aqui cor-de-rosa aí é fibrina que está recobrindo esse processo. Ali tem célula inflamatória ou aqui tem menos célula inflamatória. E aqui, junto com a fibrina, a gente vê outras proteínas plasmáticas aqui, ó, que não formaram a fibrina, obviamente, são outros tipos, né, a albumina, por exemplo, mas estão presentes aqui dando essa coloração, esse fundo roseado aí a nossa lâmina, né, e junto em meio aí algumas células inflamatórias, tá? Certo? Então, o predomínio aqui da fibrina, tá? Certo? Então, o próximo, né, dos exudatos é o exudato purulento, né, que a gente vai falar. Então, o exudato purulento ele pode ser chamado também de supurativo, onde a gente tem também uma grande quantidade de proteínas plasmáticas e já aumentou o número de leucócitos. Quais são esses leucócitos? Os neutrófilos, principalmente. Então, o pus ele é formado pelos neutrófilos, mas também é formado por necrose, por tecido necrosado. Então, restos teciduais estão presentes ali na formação do pus. Até porque os neutrófilos também, né, têm uma vida útil, eles acabam morrendo lá no meio desse processo. Então, restos de neutrófilos são importantes lá na formação do pus, como a gente está vendo aqui, ó. Então, nesse local a gente vê tanto tem um pouquinho de fibrina, né, mas tem também uma grande quantidade de neutrófilos, né, então vai predominar essa grande quantidade de leucócitos ali. Aqui recobrindo o tronco encefálico, ó, na região, uma meningite, né, um processo purulento ou também chamado supurativo, né, que a gente vai encontrar aqui. E aqui na meninge, do outro lado, né, na região cortical, também em meio aos sulcos aqui, esse material esbranquiçado aqui, que é característico do processo inflamatório, né, certo? Então o pus pode variar um pouquinho de mais branco para mais amarelado até mais esverdeado, às vezes com a presença de alguns eosinófilos no meio, certo? Então o exudato purulento, né, quando ele está presente, por exemplo, em alguma cavidade, a gente vai chamar ele de empiema, tá? Quando ele está, por exemplo, espalhado no subcutâneo ou entre as massas musculares, a gente vai chamar ele de fleimão, tá? Certo? Então vai chamar ele essa é a característica, né? Aqui no caso, como é um empiema da cavidade torácica, então como é pus, a gente pode chamar de piotórax, né? Isso aqui está variando porque provavelmente tem outro conteúdo aqui, um outro material misturado, né? Com restos aí, talvez restos de alimento, né, ou outra material aí que está misturado a esse caso aí. Então a gente tem uma pneumonia purulenta nesse segundo caso aí, tá? E aqui um abscesso, né? Então o exudato purulento ele pode formar o abscesso, como a gente falou, então ficar circunscrito, ficar delimitado ali nesse local. Então a gente tem esse processo aí da formação do abscesso no encéfalo, né? Então seria um exudato purulento, mas está delimitado. Então uma encefalite absedativa, que é esse caso aqui, tá? Nos cães, né,
a gente tem um processo de cistite também, ó, purulenta aqui, com esse material purulento aqui, formando vários grumos, né? E aderido aqui à parede da bexiga, né? E nesse cão aqui a gente vê também vários abscessos aqui no fígado, né? Comparado ali, ó, os dois filhotes ali, naquele tem um pouquinho menos, mas nesse aqui uma grande quantidade de abscessos aqui nos lobos hepáticos, né? Então uma hepatite absedativa nesse caso aqui, ó, certo? E aqui de novo o piotórax, né? Que a gente vê com uma grande quantidade de pus, né? Presente aí na cavidade torácica, né? Então o piotórax é quando é cavidade, fleimão quando é cavidade, né? Então esse caso aqui, desculpe, empiema quando é cavidade e fleimão quando não é cavidade, quando é no tecido subcutâneo entre os tecidos, né? Então aqui de novo aquele mesmo exemplo que a gente viu antes lá, a formação dos abscessos, né? E esse a gente pode ver um arcabouço, né? No caso aqui do exudato purulento em meio em meio aos alvéolos, né? Certo? Então esse exudato aqui, então a gente ainda vê o tecido, né? O tecido original e só que está preenchido por uma grande quantidade de células inflamatórias, tá? E o outro tipo é o processo granulomatoso ou a formação do granuloma, né? Então, a gente falou deles lá na outra aula, né? O granuloma ou infiltrado granulomatoso. O granuloma quando está mais delimitado e o infiltrado granulomatoso quando está mais difuso nesse processo. Então aqui o granuloma, né, ele está bem delimitado pela cápsula, né, o material mais duro do granuloma por ter uma grande quantidade de célula, mais ressecado, né, um material que pode ter calcificação no centro ali, formando o processo caseoso, e aqui o infiltrado granulomatoso, que quase está difusamente, isso aqui é um linfonodo, né, e a gente vê várias formações aqui que juntam, né, se juntam aqui quase não forma bem o granuloma, não tem a cápsula delimitando, né, mas já está se juntando vários processos granulomatosos aí quase difuso aí nesse linfonodo, né? Então esse é um caso da doença de Johnny, onde a gente tem a inflamação nos linfonodos lá da cavidade abdominal e também no ilho, né? E no cólon, né? Mais precisamente no cólon, tá? E aqui o granuloma de novo com essa cápsula, né? E esse material preenchendo aqui o granuloma. Esse outro caso aqui, ó, aparecem anéis de cebola, né, que é bem característico também do granuloma, essas camadas, né, que se formam, então às vezes ele vai se expandindo, né, até na tentativa de delimitar aquele processo infeccioso, né, e comprime os órgãos adjacentes aqui, como a gente está vendo. Então um problema aí que ocupa bastante espaço, né? E quando a gente vê aqui, ó, essa língua aqui desse animal tá cheio de granulomas, né? É uma doença chamada de actinobacilose, então tem vários granulomas aqui, é também chamada de língua de pau, né? O animal fica com a língua rígida aqui, ela perde a sua função. Quando a gente faz um corte dessa língua, vê vários processos inflamatórios, né? Alguns se juntando aqui, né? Espalhados por toda a língua, né? E isso é característico dessa doença e tem aquele fenômeno do Splendor Repli aqui nesse processo, tá? Certo? E a actinomicose, ela pode afetar o tecido duro, né? Não só a língua, os linfonodos, mas pode afetar também a mandíbula, né? Nesse caso é outra doença, né? Mas é muito semelhante, também tem o fenômeno do Splendor Repli aí ocorrendo nos dois processos, né? Quando a gente vai fazer o corte daquele tecido ali, às vezes também tem os granulomas no local no tecido, então a actinobacilose é no tecido mole e a actinomicose no tecido duro, né? E o granuloma, né, também pode ocorrer, o granuloma eosinofílico, aqui nesse caso do gato, né, uma grande área aqui de processo inflamatório, ele fica mais avermelhado, tem mais vasos, né, ali sanguíneos nesse processo, né? E nesse caso aqui, também, né, esse animal também tinha um processo de lepra, ó. Então a lepra é um pouquinho mais difusa, não é aquele processo bem delimitado, ele é um processo mais granulomatoso difuso. O animal se lambe aqui, tem necrose, perda de tecido, né? Mas esse processo se infiltra, às vezes pode ter até destruição óssea, né? Com bastante dor nesses animais aí, ó. Na outra foto a gente vê bem aí que o processo está bem
infiltrado, tem até destruição de tecido nesse processo. E o exudato granulomatoso na micro, ele é caracterizado por essas células aqui, que são as células gigantes, ou tipo corpo estranho, ou tipo Langerhans, né? Então a gente sempre tem que identificar essas células para confirmar que é um exudato granulomatoso. E ele pode estar presente, por exemplo, quando a gente encontra um corpo estranho, um material estranho ao organismo, né? Então aqui um animal que aspirou uma fibra vegetal, chegou até o pulmão lá, então a gente tem célula gigante aqui, tipo corpo estranho, tentando englobar esse material vegetal aqui para debelar, né, esse processo inflamatório, além de outras células, obviamente, que estão ajudando nesse processo ali. Além disso, no exudato granulomatoso, a gente tem um papel importante, além das células inflamatórias, das células dos fibroblastos, né, das células do tecido conjuntivo. Então, ela vai formar um tecido conjuntivo fibroso lá nesse processo, uma tentativa de encapsular, né, de isolar aquele processo, como a gente está vendo aqui. Ó, nesse lado da imagem, a gente vê a cápsula e no centro ali a área de necrose e as células inflamatórias mais ao redor, né? Então, isso é bem característico. Esse aqui é um caso de tuberculose, uma tuberculose aviária, né? Então, a gente vê uma grande quantidade de micobactério no material necrosado lá no centro, né? Que é bem característico nessa espécie, né? A gente vai ver bastante quantidade da bactéria, né? Ela se prolifera bastante lá. E um outro processo também, os processos fúngicos, né? Também a gente encontra uma grande quantidade de material lá. Então, nesse caso aqui também, ó, a cápsula tentando isolar aqui um tecido mais normal, umas células inflamatórias ali e a área de necrose de debris celulares mais ao centro. Quando a gente faz uma coloração especial, né, vai ver aí uma grande quantidade de hifas, né, fúngicas aqui nesse processo. Tá? Então, uma grande quantidade de material aqui nesse processo. Tá? Certo? Então esse processo, essa área, às vezes a área de necrose central, às vezes não tem bem a delimitação, né, mas pode ocorrer, né, a formação do granuloma. Então qualquer infecção fúngica é característica do infiltrado granulomatoso, né, e tem que diferenciar então a neoplasia porque ele não respeita limite, né? Então aqui ó, tem os fungos, aqui uma coloração de PAS, aqui a coloração de Grocô, onde a gente vê em meio tecido essa grande quantidade de fungos, né? Aqui de novo, ó, então restos celulares com umas hifas fúngicas ali que são bem característicos desse processo inflamatório, né? Aqui a gente vê só a imagem negativa das hifas e aqui foi feita uma coloração especial para evidenciar ela, para a gente ter certeza que o processo inflamatório, né, que esse é o causador e que a gente tem um processo granulomatoso. Então, infecções fúngicas, a gente vai ter o processo granulomatoso, né, nesse material, tá? Certo? Então, quais são os outros tipos de exudato? A gente tem um exudato onde predomina hemorragia, chamado de hemorrágico, o necrosante, né? Aqui tem um termo necrotizante, era um termo usado antigamente por uma tradução mas o mais correto é usar o necrosante, eosinofílico, né, onde predominam os eosinófilos, e alguns compostos, né? Então tem o fibrino necrótico, onde tem necrose e fibrina, ser hemorrágico, onde tem predominante de líquido e hemorragia, ou piogranulomatoso, onde tem pus junto com a formação do granuloma. Então vamos ver alguns deles aí, né? Mas a maioria, esses aqui são... Podemos ter também outros compostos chamados de necrohemorrágico, né? Onde tem necrose e hemorragia, que é bem característico aí da doença da parvovirose, né? Certo? Então, vamos ver um exudato fibrinoso organizado. Aqui ele está recobrindo essa mucosa, ó, provavelmente o esôfago aqui, né? Então vejam que tem placas de fibrina recobrindo a mucosa. E a mucosa até parece estar íntegra, mesmo onde não tem muita lesão, ele parece muito semelhante, só está mais avermelhado aqui nas regiões que estão recobertas por fibrina. Então a gente vai chamar, quando tem um exudato fibrinoso sobre uma mucosa, né, ou numa serosa também, mas mais precisamente na mucosa, então, quando tem uma úlcera que atinge a mucosa ou submucosa, ele vai chamar de diftérica. Então, essa fibrina sobre a mucosa ulcerada vai ser chamada de um exudado diftérico. E quando está sobre o epitélio intacto, ou pelo menos sem úlcera, é pseudodiftérica, que é o caso daquele ali. Então, aquela ali era uma esofagite pseudodiftérica que a gente viu anteriormente, né? Veja que a gente já tem dois termos aí para fazer a junção no nosso diagnóstico morfológico, né?
Aqui um exudato hemorrágico, né, mesmo dentro do pulmão, uma grande quantidade de sangue preenchendo o pulmão. E aqui quando a gente vê o intestino, faz a abertura do intestino, o que predomina é sangue, né, nesses dois casos aqui, um sangue um pouco mais digerido e um sangue mais vivo ali no de cima, né, que é o caso da parvovirose, tá? Ou de algumas outras doenças também, como a enterotoxemia, também causa esse processo aí de hemorragia, né, necrose e hemorragia. Aqui de novo, né, ó, as fezes bem líquidas, né, mas uma coloração meio avermelhada ou amarronzada com o sangue mais digerido, e essa mucosa do aspecto coriáceo que é característico aí da parvovirose. Então, nesse quadro aí dos animais com essa lesão característica em edema, um pouquinho aqui na submucosa, entre a submucosa e a muscular, né, mas é tudo característico aí da parvovirose. Né? Aqui um exudato fibrino purulento, onde a gente tem fibrina e pus. Então, fazendo um corte aqui, vai ter uma grande quantidade de fibrina e uma grande quantidade de neutrófilos aqui, né? Se a gente vê isso na microscopia. Então, preenchendo quase toda a cavidade torácica aqui deste animal, né? Quando a gente vê num outro quadro aqui também uma capa de fibrina recobrindo o pulmão. Obviamente que tem inflamação lá dentro do pulmão, mas aqui por fora, né, externamente também a gente tem esse material aí na pleura recobrindo a pleura, né? Que é bem característico. Aqui no subcutâneo, ó, um exudato purulento, né, no subcutâneo, né, que a gente vai chamar quando se estende aí no subcutâneo de flegmão. Então ali está a pele, né, rebatida, então entre as fáscias musculares e outros locais aí está a característica, ó, quando a gente vê esse animal, vê que quase que metade dele, né, ó, toda essa região aqui da pata, região do pescoço e do tronco aqui, um pedaço está preenchido, né, o subcutâneo por exudato purulento, que é bem característico aí do fleimão, né? Então que ele se infiltra aí nas massas musculares e no tecido subcutâneo, né? Então essa é a característica fleimão, flegmão, vocês vão encontrar esses termos aí utilizados, tá? Aqui um exudato piogranulomatoso, esse é um caso que ocorre em potros, né? Uma bactéria que causa esse processo piogranulomatoso, certo? Que vai levar ao quadro, né? Ó, veja uma parte do pulmão bem comprometida com pus e um processo crônico, né? Que ocorre aí nesses quadros aí, tá? E aqui de novo, né, mais perto tem aderência do pulmão aí com esse processo piogranulomatoso, tá? Então, passando aí o próximo é o diagnóstico morfológico do processo inflamatório, né? O diagnóstico morfológico dessa inflamação, a gente tem que incluir a distribuição, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa distribuição. Próximo passo é verificar se ela é focal, né? Então, um único foco lá na lesão, no órgão, né? De lesão no órgão, focalmente extensiva, onde pega uma parte maior do órgão, se ela é multifocal, multifocal aqualescente, ou seja, esses focos estão coalescendo, estão se juntando, ou já é um processo difuso que se estende em todo o órgão. Então vamos ver lá, o focal. Aqui é um desenho esquemático de um órgão, que pode ser um rim, e a gente tem um único foco do processo inflamatório. Já essa focalmente extensa pega aqui uma boa parte do órgão, né? Um 30% aí do órgão, mais ou menos, está afetado por esse processo inflamatório. O multifocal, quando a gente tem vários focos, e o multifocal coalescente quando esses focos tendem a se juntar. Ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 focos tentando se juntar, aqui 2 já se unindo, né? A gente poderia ter mais espalhados aí, mesmo assim seria multifocal coalescente. E difusa quando afeta todo o órgão, né? Nas pneumonias a gente tem um processo um pouco diferente. Aqui está um pulmão normal, as broncopneumonias normalmente afetam a região crânio-ventral, né? Então a gente pode estar normal ou ter o processo de fibrina aí junto nesse processo inflamatório, né? A pneumonia intersticial afeta todo o pulmão e ele fica com a impressão das costelas, né? Porque ele fica armado como se fosse emborrachado, né? Então é brilhante, né? Também então esse processo da pneumonia intersticial. E as pneumonias podem ser ainda embólicas ou granulomatosas, onde aqui o que a gente tem? Nesses quadros, né? A pneumonia embólica, a gente tem esse processo a bactéria, né?
é trazida pela circulação e como se fosse um chuveiro acaba parando em vários pontos do pulmão, né, dos capilares pulmonares, formando tromboêmbolos ali, né? O Staphylococcus somni é uma bactéria que causa esse tipo de quadro. E a pneumonia granulomatosa, que é a da tuberculose, onde a bactéria vem pela inalação, forma pequenos focos inflamatórios de granulomas, onde a gente vê esse processo aí granulomatoso por vários focos também, tá? Então espalhados aí de forma multifocal, né, qualquer uma das duas, ok? Então esse quadro aqui, ó, se a gente fosse classificar, é um processo de uma broncopneumonia, onde a região crânio-ventral está mais afetada. Então é o vírus do BRSV junto com a Pasteurella mutocida, né, que está afetando essa região aí do pulmão, certo? E aí a gente tem a pneumonia verminótica, que é essa mais difusa, né, onde os vermes vão migrando aí pelos brônquios, brônquilos, pela árvore brônquia, causando um processo inflamatório, né, purulento, catarral ali também, né, e às vezes até áreas de consolidação no pulmão, né, quando a gente abre lá vai ter uma grande quantidade de vermes aí na árvore brônquica, né, por esse quadro aí, certo? Passando então ao outro classificante aí, que é a duração, né? Então a duração aguda, como a gente falou, né? Na verdade, peraguda aqui, né? Não é o termo mais correto chamado de hiperaguda, né? Como eu falei antes lá, o mais correto é chamado de peraguda, onde a gente tem nesse processo uma velocidade maior do que o normal. Então, uma doença que acaba afetando o animal ou matando o animal em 48 horas, nesse caso aqui em 6 horas, 12 horas, o animal acaba morrendo. Então, é um processo peragudo. O processo agudo, que é o normal, entre o processo agudo e o crônico, a gente tem um processo chamado de subagudo, né? Quando, o que a gente tem então? A gente tem características da inflamação aguda, mas tem algumas características já da inflamação crônica. Não todas as características, mas algumas ali. Então, tem eventos vasculares, por exemplo, e células inflamatórias da inflamação crônica, por exemplo, as células mononucleares. Então, predomina a célula mononuclear, mas a gente tem eventos vasculares que ocorrem mais na inflamação aguda. Então, esse é o subagudo, onde tem os dois. Isso aqui é importante porque um bom grupo das inflamações vão ser classificadas nesse processo subagudo. E o processo crônico, que é o processo que a gente viu lá, que já tem, né, ou crônico ativo, aí a gente vai classificar ele de acordo com as características, tá? Certo? Ok? E de acordo com a gravidade aí dessas lesões, né? Então ela pode ser classificada em leve ou discreta. Alguns, como biologia não é matemática, né? Mas alguns autores trazem que quando a gente tem até 30% do parênquima ou da estrutura do órgão ou da lâmina, né? Quando a gente está vendo ali afetada, a gente vai ter um processo leve ou discreto. Moderado de 30% até 70% e mais de 70% aí grave ou severa, né? A gente não pode usar isso como, mas tem que sempre avaliar o grau de destruição tecidual e de todo o processo que está ocorrendo ali. E os outros, né? Os outros agravantes, os outros condicionantes ali, né? Também nesse processo inflamatório. Então veja que a gente tem aí vários itens, né, para a gente colocar no nosso diagnóstico morfológico. E eles não podem, normalmente a gente tem que usar mais ou menos, né, e fazer um exercício, né, usar todos eles na maioria dos processos inflamatórios e fazer um exercício para sempre estar treinando aí, colocando esses processos do diagnóstico morfológico da inflamação. Então é bastante importante fazer esse exercício aí, ok? Então seria isso por hoje, pessoal. Então, até a próxima.